Convidar você, meu querido irmão e irmã, a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 142. Livro de Salmos, capítulo 142. Livro de Salmos, capítulo 142. Todos encontraram? Diz assim o salmista: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi lida e agora nós rogamos a ti a iluminação do teu Espírito. Aplique, Senhor, aos nossos corações a tua palavra, que é poderosa, que transforma vidas, Senhor. Se alguém, meu Deus, adentrou neste lugar triste, abatido, que esta noite a tua poderosa palavra, Senhor, fale ao coração, para que saia daqui transformado, edificado, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, meus irmãos. Quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Você já entrou numa caverna? Já teve essa experiência de entrar numa caverna? Por que eu estou perguntando isso? Porque Davi teve essa experiência. Este salmo, meus irmãos, é um clamor sincero e comovente de um coração angustiado, buscando o refúgio e a misericórdia em Deus diante de adversidades esmagadoras. Este salmo é uma oração feita por Davi quando ele fugia de Saul. Brotou no coração de Saul sentimento de inveja, sentimento de ciúme contra Davi. Saul com o seu exército tinha voltado de uma guerra junto com Davi. E depois de ferir filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando. E de repente as mulheres começaram a falar: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E diz o texto de 1 Samuel, capítulo 18, verso 8,
que Saul se indignou muito. A partir deste momento começa então um plano de Saul para matar Davi. Foi nesse contexto, meus irmãos, de perseguição, de angústia, que Davi se esconde dentro de uma caverna, a caverna de Adulão, como diz 1 Samuel capítulo 22. Essa caverna ficava localizada no deserto da Judéia e oferecia um refúgio, mas também simbolizava solidão. Há momentos, meus irmãos, da vida que parecem que estamos dentro de uma caverna. São lutas, são preocupações que às vezes nos levam para dentro de uma caverna. E a pergunta que eu faço é: quais são as suas lutas, suas preocupações? Quais são suas angústias que têm levado você para dentro de uma caverna? Davi passou por isso. E como ele enfrentou os momentos de angústia? Em primeiro lugar, como enfrentar os momentos de angústia? Clame, suplique pelo Senhor. Veja o que diz aí o versículo 1 do Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Esse é um momento difícil de Davi. Ele está angustiado. Ele está cercado pelo exército de Saul, dentro de uma caverna. E nesse momento de angústia, nesse momento que o seu coração está apertado, seu coração está aflito, a única maneira para ele vencer, a única maneira para ele superar o momento de angústia é clamando, suplicando ao Senhor. Assim, meu irmão, minha irmã, é a sua vida, é a minha vida. Há dias, meus irmãos, ou há momentos que os problemas chegam, a angústia chega, bate na porta do nosso coração. Há momentos que os problemas parecem que nos carregam e nos colocam dentro de uma caverna. Quando chega esse momento, a única maneira de conseguirmos enfrentar esse momento de angústia é suplicando, é clamando por esse Deus Todo-Poderoso, é clamando por socorro. É dessa forma que Davi enfrenta esse momento. Ele está sozinho. A caverna simboliza a solidão. Há muitos homens lá fora querendo entrar nessa caverna para me matar. E agora, o que vai ser de mim? Como eu vou enfrentar isso? As lutas da vida, meus irmãos, fazem isso conosco também. Bate forte, nos machuca, aperta o nosso coração a ponto de sufocar a nossa alma. Quando chega nesse momento, parece justamente isso, que estamos dentro de uma caverna, estamos só. E é nesse momento, meus irmãos, que você precisa fazer como Davi, clamar, suplicar pelo Senhor, clamar, suplicar pelo Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso se vestiu de pele humana para se identificar conosco.
E esse Deus Todo-Poderoso que se vestiu de pele humana se chama Jesus Cristo. Ele veio a este mundo para ser o que nós acabamos de cantar, a fonte da água que traz esperança para a sua vida. Esse Deus na pessoa de Jesus Cristo, que socorre você, que é poderoso para estender as mãos das misericórdias e resgatar você. Se você chegou aqui nesta noite, enfrentando lutas, passando por problemas, e sua vida parece que foi levado para dentro de uma caverna, essa é a hora, esse é o momento de você clamar, suplicar pelo Deus Todo-Poderoso. Porque Davi faz isso. E esse clamor de Davi é um clamor em voz alta. O texto diz: ao Senhor ergo a minha voz. Ele está cercado. Saul quer matar, mas mesmo assim, ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o Deus da circunstância. É por isso que ele ergue a voz e clama pelo Senhor. Quando os problemas da vida, quando as lutas, quando as dificuldades baterem na porta do seu coração e carregar você para dentro de uma caverna, erga a sua voz e clame por esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele vem para te resgatar. Mas esse texto ele não para por aí. Davi continua ainda nos ensinando, trazendo para nós uma segunda lição. Como enfrentar os momentos de angústia? Em segundo lugar, desabafando. Como enfrentar os momentos de angústia? Desabafando. Veja o que diz os versos 2 a 4. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conhece a minha vereda, no caminho em que ando me ocultam a armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interessa. Veja que interessante aqui. Ele está cercado, ele está dentro de uma caverna, e ele foi para lá para tentar se esconder. E a primeira coisa que ele faz ao chegar dentro de uma caverna, sozinho, é clamar pelo Senhor, porque o exército de Saul está cercando aquele lugar e quer matá-lo. Mas ele não apenas suplica, ele não apenas clama ao Senhor, ele também está desabafando diante do Senhor. Porque o verso 2 diz: derramo perante Ele a minha queixa. Queridos irmãos, quando os problemas chegam e sufoca o seu coração, sufoca a sua alma, a melhor coisa a fazer não é guardar para si, porque isso faz muito mal. Quando os problemas chegam, quando as lutas chegam, você precisa colocar diante do Senhor o seu problema. Fale com Deus, desabafe diante do Senhor, porque isso é algo extremamente importante e curador. Às vezes nós temos aquela mania de guardar para nós, e aquilo está sufocando o nosso peito, está sufocando a nossa alma, apertando o nosso coração.
Nós perdemos o sono, não conseguimos dormir, ficamos inquietos. Por quê? Porque você precisa falar, colocar diante do Senhor o seu drama, as suas lutas. Davi, meus irmãos, ele faz isso. Ele desabafa diante do Senhor, porque ele reconhece que não dá para carregar esse peso. Eu preciso falar, eu preciso expor diante do meu Deus a minha angústia. Então, meu irmão, minha irmã, quando as lutas chegarem até você, fale para Deus. Coloque diante do Senhor as suas queixas. Exponha diante do Senhor as suas tribulações. É assim, meu irmão, minha irmã, que Davi faz para conseguir sobreviver dentro de uma caverna. É por isso que quando eu iniciei aqui a mensagem, eu perguntei se você algum dia já entrou dentro de uma caverna para você sentir a experiência do que é passar um tempo dentro de uma caverna. Num lugar escuro, gelado, frio. Algumas cavernas, algumas grutas onde tem muitos morcegos. É nessa condição que Davi se encontra. Ele está angustiado, porque querem matar ele. Ele está preocupado. Saul brotou dentro do coração de Saul um ciúme, uma inveja de Davi. E o rei não está aceitando isso. Eu não aceito ter alguém para competir comigo. Não caiu bem ouvir as mulheres elogiando Davi. Eu fui para a guerra com ele, mas as mulheres falaram que ele matou mais pessoas, inimigos do que eu. É dessa forma que Saul está. Ele está irado. Ele está com inveja de Davi. Então ele começa a bolar um plano para matar Davi. Davi se esconde dentro de uma caverna. E ali ele então se derrama na presença do Senhor e coloca toda a sua queixa. É assim, meus irmãos, que nós temos que fazer também. Se você chegou aqui nesta noite e tem enfrentado lutas, problemas, que tem sufocado você, já há bastante tempo você está guardando para si, e você sabe que não aguenta mais de tanto problema, e esses problemas estão sufocando você, meu irmão e minha irmã, abra a sua boca e coloque diante do Senhor as suas queixas. Porque Deus é poderoso para ouvir e agir com providência, de acordo com a santa e vontade dEle. Mas o texto ainda nos ensina uma terceira lição, no Salmo 142. Como enfrentar os momentos de angústia. Em terceiro lugar, reconhecendo. Como enfrentar os momentos de angústia, reconhecendo. Veja o que diz o verso 5. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quião, na terra dos viventes. Davi reconhece que ele não pode sozinho vencer um exército. Davi reconhece que ele depende do Senhor. Davi reconhece que se depender
das forças dos seus braços, ele não sai dali. Ele não sai vivo daquela caverna. Então o que ele faz? Ele reconhece a sua fragilidade. E ele ora. E ele clama ao Deus Todo-Poderoso. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. Não é a caverna que é o refúgio de Davi. Não é as suas habilidades que é o refúgio dele. O refúgio de Davi é o Senhor. Não é o quanto você conhece, não é o quanto você vem à igreja, não é o quanto você tem de habilidades. Diante das lutas, diante dos problemas, meus irmãos, nada disso vai poder te ajudar. O que ajuda você no momento das lutas, no momento da dificuldade, é o Senhor. É Ele quem resgata você. É Ele quem estende as mãos do Deus Todo-Poderoso para buscar você. É Ele quem guarda você. É Ele quem protege você. E Deus sabe muito bem disso, porque o homem pecou. Através de Adão e Eva, diz a Bíblia que o pecado e a morte entrou no mundo. Agora, nada que o homem venha fazer, ele vai conseguir ter salvação. Nenhuma obra que o homem venha fazer pode trazer ao homem pós-queda a esperança da vida eterna. É por isso então que Deus o Pai enviou o seu Filho. Ao enviar o seu Filho, Deus o Pai viu no homem que o homem sozinho ele não é nada. É por isso que o homem precisa reconhecer que ele é um perdido, que ele é pecador, que ele precisa de Jesus Cristo. Nada, meus irmãos, que nós viemos a fazer pode salvar as nossas vidas. Nada do seu esforço pode tirar você do inferno. Somente aquele que venceu a morte pode resgatar você. A nossa função como crente, como povo de Deus, é continuar fazendo o que o Senhor nos chamou, que o Senhor chamou a igreja, que é continuar pregando o Evangelho, falando de Cristo, chamando o homem para se arrepender dos seus pecados. Mas o único que pode de fato convencer o homem, salvar o homem, esse se chama Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Então, como nós enfrentamos os momentos de angústia? Nós precisamos reconhecer que dependemos de Deus. Algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Está passando por provações, está passando por lutas, está enfrentando dificuldades, mas continua achando que pode superar os seus problemas, pode vencer as suas lutas com as forças dos seus braços. Enquanto o homem achar que ele pode vencer os seus problemas, as suas lutas com a força dos seus braços, o homem vai continuar dentro da caverna. Só o Senhor pode tirar você e a mim da caverna dos problemas. Só o Senhor pode ir lá dentro da caverna para resgatar você. Então, como enfrentar
os momentos de angústia, em primeiro lugar, clame, suplique ao Senhor. Como enfrentar os momentos de angústia? Em segundo lugar, desabafando. Como enfrentar os momentos de angústia? Em terceiro lugar, reconhecendo. Como enfrentar os momentos de angústia? Em quarto lugar, humilhando-se na presença do Senhor. Como enfrentar os momentos de angústia? Em quarto lugar, humilhando-se na presença do Senhor. Veja o que diz aí o versículo 6. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Percebam, meus irmãos, que Davi se humilha diante do Senhor. Ele reconhece que ele é fraco. Ele reconhece que não pode fazer nada. Ele reconhece que os seus inimigos são mais fortes do que ele. E aí o que ele faz? Ele se humilha diante do Senhor. É assim, meu irmão, minha irmã, que também nós precisamos fazer. Quando os problemas chegam, quando as lutas chegam, quando as dificuldades batem na porta da nossa casa, na porta do nosso coração, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. No início desse sermão eu disse que essa caverna ficava localizada no deserto da Judéia. Deus muitas vezes, meus irmãos, nos permite passar por lutas, passarmos por problemas, enfrentarmos dificuldades. E essas lutas e esses problemas e essas dificuldades são os desertos da vida que o Senhor nos coloca para nos humilhar, para nos quebrantar, para que eu e você venhamos a entender que nós dependemos dEle. Não é com a força dos seus braços, mas é através do poder soberano de Deus que você vence as lutas. Então, como enfrentar os momentos de angústia? Humilhando-se na presença do Senhor. É assim que Davi faz. É por isso que ele ora. É por isso que ele clama. É por isso que ele se reconhece como fraco. É por isso que ele vê os seus inimigos como mais fortes do que ele. É por isso que ele se humilha. E nós precisamos aprender a nos humilhar diante da presença do Senhor. Às vezes tem gente que passa por lutas, enfrentando problemas, dificuldades, mas não dá o braço a torcer. Continua posudo, achando que é o tal, é o super crente. Não, meu irmão. Você e eu, nós, somos vasos de barro, somos pó. Então nós precisamos aprender a nos humilhar. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos problemas, peça ao Senhor para quebrar o seu orgulho e se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. Porque é assim que vamos aprender como enfrentar os momentos de angústia. Mas Davi ainda nos ensina uma quinta lição. Primeiro, Davi disse: como enfrentar os momentos de angústia? Clame, suplique ao Senhor.
Como enfrentar os momentos de angústia? Desabafando. Como enfrentar os momentos de angústia? Reconhecendo. Como enfrentar os momentos de angústia? Humilhando-se. Como enfrentar os momentos de angústia, em quinto lugar? Esperando no Senhor. Veja o que diz o verso 7. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Davi está na caverna. Os problemas, as perseguições, as lutas levaram ele para lá. E o que ele faz lá? Ele espera. Espera em quem? No Senhor. É por isso que ele diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande de esperar. Nós queremos tudo para agora. Nós temos muita dificuldade de esperar o agir de Deus. O Senhor está demorando muito, então eu vou, por conta própria, dar um jeito para sair dessa situação. Aí que você vai se enrolar mais. Aí que você vai se enrolar mais. Se você não aprender a esperar, a aguardar o agir de Deus, você vai quebrar a cara. Todas as vezes que o homem não teve a paciência de aguardar, de esperar o agir de Deus, ele quebrou a cara. Por isso, meu irmão, minha irmã, no momento da angústia, da aflição, o que Davi faz? Ele espera. Eu vou esperar no Senhor. Se eu tentar sair daqui por conta própria, eu vou ser morto, eu vou ser capturado, porque há um exército lá fora querendo me matar. Há um rei furioso querendo tirar minha vida. Então, quando nós estamos passando por esses momentos difíceis de angústia, o que você e eu, que nós precisamos fazer é esperar. Porque esperar significa confiar. Confiar significa fé. E aí faz toda a diferença, irmãos. Não é uma fé por fé. Não. É uma fé sobrenatural. É uma fé dada por Deus, que capacita você e a mim a aguardar, a esperar Deus agir. Porque nada foge do controle desse Deus Todo-Poderoso. Então, meu irmão, minha irmã, essas são as lições que esse texto traz para nós. É um texto que, quando você lê e medita nele, você já começa a ficar com o coração apertado, porque era assim que Davi estava sentindo. Ele ora ao Senhor diante de uma situação extremamente difícil. Então, quando você estiver passando por uma situação complicada, uma situação difícil, ore, clame, suplique ao Senhor. Quando você estiver passando por uma situação complicada, uma situação difícil, não se feche, mas coloque as suas queixas, desabafe,
diante daquele que tudo pode, porque Ele quer ouvir o seu clamor. Meu irmão, minha irmã, quando você estiver passando por uma situação difícil, que tem feito você chorar, reconheça que você é limitado, que você precisa do Senhor. Reconheça que você sozinho não vai vencer. Quando você estiver passando por essa situação difícil, que aperta a sua alma, sufoca o seu coração, peça para Deus quebrar o seu orgulho e se humilhe diante do Senhor Todo-Poderoso. Quando você estiver passando por esse momento de angústia, de dificuldade, espera, mas espere com fé, porque Deus não esqueceu de cada lágrima que você tem derramado, de cada dor que você tem enfrentado. Então espere nele, com fé, porque ele vai trazer a vitória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.